E isso é bacana, porque quando a gente fala uma questão de consultoria, realmente é o que você falou. Às vezes você tem que mexer em algo, né? Estruturar novamente aquela equipe, porque às vezes as pessoas que estão lá, ou tá em setor que às vezes não tá pesando, não tá fazendo nem falta e nem somando, né? E querendo ou não, depois no final, isso além do atendimento do cliente, não, o atendimento final ao cliente não ficar bacana, sempre vai faltar alguma coisinha, é uma questão de custo também para o proprietário, né? Porque ele está perdendo dinheiro nesse período, né? Exato. Quando existe uma barreira num determinado setor, e o cliente ele está saindo, né, a gente faz uma análise de indicadores, por exemplo, de retenção. A retenção média nas academias, franquias, né, pelo Brasil, é uma média de 30% a 35%, ou seja, de cada 10 alunos, as academias perdem por mês, em média, 7. É um número alto. Então, se a gente ter aí uma média de 100 alunos entrando no mês, significa que no mês seguinte apenas 3 vão renovar os seus contratos. Então, isso é um problema financeiro que gera um acúmulo negativo a longo prazo. E o que a gente tenta fazer? Tenta, com esses processos, né, com o reajuste dos processos e das equipes, minimizar essa perda financeira. Porque imagina se cada cliente paga R$ 100 por mês, ao longo de um ano, são R$ 1.200 que a empresa deixou de faturar. Aí se a gente coloca aí que uma academia perde, em média, uma academia por ano, né? Uma academia de 1.000 alunos perde 1.000 alunos por ano, ou seja, perde quase um pouco mais de R$ 100.000 por mês, por ano, desculpa, né? Em termos de negócio, né? Então, é importante reestruturar os processos e as equipes para que essa perda seja minimizada, né? A gente, através de processos que a gente vem fazendo ao longo desse período aí de 3 anos e meio, quase 4 anos, a gente consegue aumentar a retenção dos nossos clientes em média 25, 30%. Né? Cliente que antes renovava 30%, hoje renova na casa dos 65, Olha, o 70%. dobro. É cliente de academia. Estúdio, normalmente a gente já pega com uma média de 70% de renovação e alguns chegam até 90%, 92%. Só de organizar os processos e minimizar as barreiras da jornada do cliente. E isso é bacana, né? Porque a gente percebe essa questão de números, né? Que realmente uma organização que você aplica ali na empresa, naquela academia, né? Porque a academia, na realidade, né? Ela é uma empresa grande, porque é muita gente, muitos colaboradores, dependendo do tamanho da academia. Até que hoje a gente pode ver, se a gente voltar alguns anos atrás, né? As academias eram mais academias de bairro, né? Hoje mantém as academias de bairro, mas tem um grande número também de franquias, ou seja, é algo que está crescendo e o pessoal está investindo alto nisso. Então, se o proprietário não pensar num plano de melhorar a situação, principalmente o atendimento, organizar a sua equipe, né? Ou seja, ele vai deixar de faturar um valor grande. E esse valor aí, esse pedaço da pizza que está se perdendo, né? Provavelmente vai chegar uma hora que ele vai acabar tendo que fechar a academia, né? Exato. Com o aumento das franquias, a gente percebeu que as academias de bairro elas entraram em situações um pouco mais complicadas, porque antes não tinha ninguém muito próximo, né? E aquele concorrente que acabava abrindo ali um estúdio de funcional, né, uma academia de lutas pequenininho próximo da academia do bairro, ele não era um concorrente que ofertava um risco. Hoje, com as franquias chegando nos bairros, a gente tem uma concorrência muitas vezes até desleal pelo tamanho da estrutura, né? A tecnologia que é imposta dentro dessas grandes estruturas. E se essa academia de bairro não tiver bem organizada, bem estruturada em processos, desde a área comercial até a gestão financeira, corre um grande risco de, num período aí de 6 meses, 8 meses, ela quebrar, né, tendo que fechar suas portas e acabar acumulando uma grande dívida aí nesse período que vai tentar ficar ativa, né, dentro desse grande mercado. Porque se a gente pega o iniciante, o investimento para montar uma academia de um porte bacana aí, não é baixo, é um valor alto, né? Então, se ele não tiver uma estratégia legal, principalmente quando abre essa academia, alguém que tenha o conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa ela abre, eu vou falar em academia, mas isso vale para todos
os segmentos, né? Às vezes a pessoa ela vai lá, ela abre uma empresa e ela começa a colocar, às vezes, um amigo que tem um conhecimento, ou acha que tem aquele conhecimento, né? Alguém da família, e não tem aquele histórico, né, na parte da gestão daquele segmento. Então isso influencia muito também, né, na hora de montar essa equipe, principalmente quando está abrindo uma academia, né? Exato. Por isso que o setor de franquias cresce muito, porque já vem numa certa organização, né? Então, quando a pessoa tem lá meio milhão para investir, hoje a maioria dos franqueados investe em torno de 350 mil a meio milhão no mínimo para abrir uma unidade que comporta pelo menos 1.000 alunos, independente da franquia. E o que que acontece? Se ele não compra uma franquia, ele tem que estruturar tudo isso. Então ele tem que desenhar a estrutura, ele tem que saber quantos ar-condicionado vai por metro quadrado, quantos alunos cabem no metro quadrado, se vai ter catraca X ou Y, com leitor facial ou sem, com sistema X, Y, Z. Então, às vezes é muita informação que essa pessoa precisa ter e ela tem muito pouco. O que acontece? Ela começa a chamar os parceiros. Olha, eu quero abrir um negócio, você faz administração, você não pode tomar conta para mim da contabilidade, do financeiro. Ah, você que fala bem, você não quer tomar conta para mim da parte de vendas. Aí acaba conhecendo um amigo que é professor de educação física e coloca essa pessoa lá. E por não ter processos para essas áreas, todas as pessoas começam a trabalhar fazendo o que elas acham o que é bom para a empresa dele. Né? Então, o processo ele serve para isso, para já quando você colocar as pessoas, você ter um parâmetro de que elas executando aquilo de uma determinada maneira, o resultado prévio é esse. Né? Quando você não tem processos, você coloca as pessoas na boa vontade, com as suas habilidades elas fazem, mas o resultado demora muito para aparecer. E dependendo do caixa que esse empresário, essa academia tem, né? Se a gente falar em 3 meses aí, é um tempo que provavelmente é um tempo normal ainda, porque eu sei que demora mais que isso para começar a ter um lucro, mas se a pessoa, se essa empresa, o empresário não ter essa técnica, esse atalho, vai demorar muito mais. E quando a gente fala nisso, uma diferença de 3 meses a mais aí pode sim acabar levando essa academia a baixar as portas, igual a gente falou no início, né? Com certeza, e acontece. Acontece agora com essa expansão das franquias, é algo que tem acontecido dentro da própria franquia. Porque o que acontece, né? Todo trabalho precisa de uma demanda de pessoas para atender o cliente. Então, se a gente for pensar no ramo de franquias de academia, hoje a gente tem mais de 30 franquias, até mais. Se eu não me engano, aqui no Brasil, são mais de 60 franquias no ramo de academia. Pensa que cada uma dessas academias precisa ter pessoas dentro da franquia que vai treinar pessoas nos franqueados. Então, hoje, com essa demanda grande de academias, até no modelo de franquia, as próprias franquias estão tendo dificuldade em treinar as pessoas para os processos de atendimento ao cliente. Aqui na cidade que eu atuo, né, que é a cidade de Piracicaba, o nosso mercado está em profunda expansão. A cada 3 meses tem aberto uma academia, né, nos últimos 2 anos. Então a gente está no mercado que precisa de muita atenção com o processo. E às vezes o franqueado quer investir lá o seu meio milhão, 1 milhão, aí a franquia acaba prometendo que o break-even, né, que é quando a academia se paga, isso acontece aí em 6 meses, mas como não tem ainda alguém para gerenciar os processos e cuidar das pessoas, até tem no papel, mas não tem a pessoa física ali A tratando, prática né? ali não está acontecendo. Não está acontecendo. E aí esse prazo do break-even, ele se estende e, consequentemente, o lucro que deveria vir em 8, 9 meses, vai passar a vir com 1 ano e meio, 2 anos. E a RT, Rafael, vocês atendem tanto academia grande, pequena, qual que é o público principal de vocês? O nosso público é academia e estúdio, academia de porte médio, né? Academia com média de 1.000, 1.200 alunos, né? A gente chama de porte médio, esse perfil de academia, e estúdios, né? Eu trabalho bastante também com estúdios, onde a gente desenvolve processos específicos para cada um dos nossos clientes, desde o setor comercial até
a parte técnica, né? Parte de limpeza também. Até para limpeza existe o cronograma correto, o que limpar, quando limpar, como limpar, né? Quem que vai fazer? De manhã vai fazer uma coisa, à tarde vai fazer outra. No setor comercial tem clientes que têm 2 unidades, por exemplo. Então a gente há necessidade de padronizar o que o cliente recebe em uma unidade tem que receber na outra, é o mesmo nome, é a mesma marca. Então a gente acaba desenvolvendo processos específicos para cada um dos clientes. E o nosso nicho é esse: academias de porte médio e estúdios.